é isso aí, galera. Paz, estamos aqui novamente no programa Ministrar na TV Libertas. E hoje teremos um bate-papo maravilhoso com o pastor Marcelo Ribeiro, que está aqui do meu lado. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor. É um prazer poder estar aqui participando com você hoje. Muito bom tê-lo conosco nessa tarde maravilhosa, falando de assuntos maravilhosos sobre o reino de Deus, né? Nosso tema hoje é o louvor e adoração, que é os louvores que nós entoamos a Cristo na igreja, né? As adorações. Vamos falar um pouco, pastor, sobre esse assunto maravilhoso. O pastor, que é meu pastor, e que também é um músico, né, pastor? Fala pra gente os instrumentos. Na verdade, eu sou apenas um arranhador. Eu sempre fui apaixonado por música desde criança e desde pequeno na igreja ingressei na aula de música, né, e comecei a aprender trompete, é o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar, mas também não me dediquei a ele. Aí eu comecei a tocar violão, esse eu gostei mais. Durante muitos anos toquei violão, guitarra na igreja e depois gostei de aprender outros instrumentos, aos quais arranhei, saxofone, arranho piano. Um pouquinho de cada. Né? Vou arranhando um pouco. E um instrumento que eu gosto mesmo é a gaita. Eu acho maravilhoso tocar gaita. O som da gaita me mexe com a minha alma. A gaita tem um som assim maravilhoso, que realmente, quando o pastor toca lá na igreja, lá todo mundo fica admirado. O senhor também toca acordeon, né? Também arranha acordeon. Pastor, vamos falar um pouco sobre o louvor. Nós vemos que hoje em dia nós estamos numa geração diferente. Eu que cresci na igreja, acompanhei uma mudança bem grande na parte do louvor da igreja. Eu sou uma pessoa que gosta muito de louvores antigos. Alguns até falam lá, os meninos, os músicos, falam: nossa, Rose, você só toca música antiga, só quer músicas antigas. Mas eu sou fascinada pelos louvores antigos. São os louvores que mexem mais comigo. O que o senhor acha dessa modificação, dessas mudanças de letra, desses louvores hoje na igreja? Olha, eu tenho um pouco mais de idade que você, né? Idade para ser pai, inclusive. E eu venho acompanhando bastante a transformação do louvor na igreja. Nasci e fui criado na Assembleia de Deus e todos os trabalhos de louvores da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Santo André, eu era fã, estava lá acompanhando e ali a gente via, né, um choque bastante grande entre diferença de musicalidade na igreja. Agora, o tema específico louvor, para mim, o louvor ele independe de estilo musical, né? Ele depende assim muito a letra, aquilo que está dizendo, e ele tem que ser totalmente dedicado ao Senhor. Louvar, adorar e tudo para Ele. Então, como a gente vai estar direcionando tudo isso para Ele, para mim é super importante aquilo que está escrito na letra desta canção e o que significa eu entoar esta canção, direcionando ao trono da graça, a Deus, tudo aquilo em forma de gratidão por tudo que Ele tem feito a nós, né? Em forma de expressão de fé em relação àquele que ouve o louvor que eu estou louvando, que Deus também pode fazer por ele o que já fez por mim, né? O que eu vejo é que na tentativa de se acompanhar, né, o estilo musical mundano, alguns músicos têm pecado em adotar e em escrever letras, em adotar estilos musicais que não se encaixa a louvor e adoração na casa de Deus, né? Deixa totalmente diferente, né? Modifica totalmente esse momento de adoração, esse momento de louvor a Deus, né? Então, alguns louvores antigos, do tempo antigo, como os da harpa cristã, os quais a gente de vez em quando toca lá na central, né, com alguns arranjos diferenciados, gosto demais, amo, desde dos mais antigos cantores, Osés de Paula, Feliciano Amaral. Eu sou apaixonado por vários cantores e estilos antigos, como os novos também, eu acho extraordinários. Agora, o que eu sempre busco manter para a minha vida, né, e para o ministério ao qual nós pertencemos, é esta total direção de todo louvor e adoração, né,
no sentido vertical, sempre para Deus. Porque se eu faço qualquer tipo de canção e o sentido desta canção, né, ela vem no horizontal e principalmente, né, não de mim indo, mas de mim voltando a honra e glória para mim, eu estou desperdiçando meu tempo. Eu me tornei um popstar e eu vejo que algumas igrejas, né, e alguns ministérios têm se deixado levar para esse sentimento de glória. Eu aprendi que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, ela tem que ser dedicada a Deus. E não aos homens, muito menos a mim. Importa que ele cresça e eu diminua, né? Eu costumo dizer que quanto mais alto o cargo em um ministério, seja ele pastoral ou ministerial dentro do ministério, né? Como eu vejo assim uma importância muito grande no ministério de louvor dentro da igreja, porque o ministério de louvor carrega sobre si tamanha responsabilidade ministerial, tanto quanto um pastor que tem que ter uma vida de conduta e postura, né, voltada para as coisas de Deus. Não pode ter, né, uma vida desleixada, com escândalos, envolvido com problemas que possa promover o escândalo. Quer ver um exemplo disso? Se alguém me vê na rua cometendo alguma falha grave no quesito à palavra de Deus, quando entra na igreja e vê eu no púlpito pregando, toda a palavra de Deus que merece todo o crédito vai perder este crédito. Então, a mesma coisa um músico que está lá na frente louvando e adorando a Deus. Se entra um visitante e olha e fala, mas eu conheço aquele camarada, inclusive ele me deve, meu Deus, acabou ali. Ou seja, o que ele está fazendo é louvor e adoração. A letra, a canção, pode ter gente chorando, recebendo aquilo, mas aquela pessoa que entrou, ela não vai receber, porque aquilo foi motivo de escândalo. Então, louvor e adoração, para mim, dentro da casa de Deus, como a gente tem zelado por isso na Assembleia de Deus Central, tem sido algo assim de muita vigilância e responsabilidade para que tudo que fazemos possa ser motivo de louvor e honra ao Senhor. Porque se nós deixarmos vacilar, né, e a Bíblia diz que não devemos vacilar o nosso pé, mas se nos permitirmos vacilar, vai cair em descrédito o que nós fazemos. A obra ela é de Deus. E quando nós fazemos e o fogo cai, e as pessoas são curadas, são libertas através do louvor e da adoração na igreja, né? Nenhum de nós podemos correr o risco de nos vangloriar e querer, né, pegar algum tipo de crédito para nós, porque tudo que está em nós, o dom que Deus te deu, quando eu te vejo ali adorando a Deus e, né, eu vejo que às vezes você de olho fechado, adorando, a lágrima escorrendo, os seus dedos, eu começo a sentir a glória de Deus ali, os seus dedos sendo movidos não pela sua intelectualidade, sabedoria e conhecimento musical, mas eu vejo o Espírito de Deus tomando conta de você e guiando os seus dedos ali, como eu vejo o André na guitarra, os outros músicos na casa de Deus, quando cai aquela unção, o Paulinho na bateria, eu falo, meu Deus, como ele consegue fazer um ritmo desse com tanta unção? Tem hora que eu penso que ele vai sair voando na bateria, tamanha glória de Deus na hora do louvor e da adoração. E ali a gente percebe que são todas pessoas humildes e que nunca assumiram para si qualquer assim, atributo de glória, porque você viu como eu toquei? Eu estou demais, fala a verdade, hein? Você viu aquilo que eu fiz? De jeito nenhum. Quando a gente não tem para nós, o Senhor tem a total liberdade de nos usar. Como eu tenho visto muitos ministérios de louvor na face da terra e tenho acompanhado alguns, e a gente vê que Deus usa aquelas pessoas de forma extraordinária, porque elas não estão trazendo para si a glória. Eu me espelho, né, em louvor e adoração nos ministros do passado. O apóstolo Paulo, para mim, né, depois de Jesus Cristo, o maior, extraordinariamente corajoso, em nunca ter para si a honra e a glória ao tamanho da obra e o ministério que esse homem construiu. E ele sempre se colocou em humildade. E aí a gente vê Deus usando eles de uma forma extraordinária, né? Pedro tendo aquelas experiências com o próprio Jesus Cristo, tomando cada burdoada e Jesus falando, isso não é nada, rapaz, enxerga. Quando ele enxergou, a Bíblia já relata em Atos dos Apóstolos, já operando milagres extraordinários.
e nada era para ele, era tudo de Deus nele e dele para os homens, como Cristo, né? Escrito por Paulo, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e semelhante a homens, ele fez a obra extraordinária na face da terra. Então eu vejo assim a obra de Deus na nossa vida como ministros de louvor, né? Como obreiros da casa do Senhor. Antigamente, né, o ministério de louvor dentro da igreja, eles eram tocadores. Eu já fui tocador na casa de Deus. Pegou a época do tocador. Peguei a época do tocador, e dentro de uma estrutura assim, de visão eclesiástica bem diferente da de hoje, cujo qual meu pastor começou a puxar o hino da harpa, e de repente ele olha para o lado e viu que o tocador Marcelo estava de macacão jeans. E aí eu de macacão jeans eu fui assim, automaticamente, para tudo, Marcelo, já para a secretaria. Eu fui impedido de tocar porque eu estava de macacão jeans, né? Porque nós éramos tocadores e não podia, né, fazer um monte de coisa. Igreja, quando tocava um corinho, né, nem todo pastor gostava que cantasse um corinho. Hoje eu vejo assim, ao mesmo tempo, né, uma depravação do louvor e adoração na casa de Deus, mas por um outro lado eu também vejo um grupo de pessoas que adotaram sobre si a responsabilidade de estar em destaque na casa de Deus, trazendo sobre cada um deles a responsabilidade de ter uma vida de fidelidade, de amor e temor na presença do Senhor. Não é mais um tocador, agora ele também é um ministro, que todas as responsabilidades de um homem de Deus que recai sobre a vida de um pastor ou de um presbítero ou de um auxiliar do ministério que está ali em evidência, o músico, né, e os cantores da casa de Deus hoje também têm sobre si essa responsabilidade. Então eu vejo isso, uma janela aberta para que Deus possa usar deste, né, deste grupo de antigamente, os tocadores, usar eles agora como homens e mulheres cheios do Espírito Santo, e através do louvor, Deus curando a alma. Verdade. Tem pessoas que vai conversar comigo 5 horas na sala pastoral e eu não vou conseguir com palavras promover o que o Ministério de Louvor vai ser capaz de promover na vida desta pessoa naquele período de louvor. Ali a alma dela vai ser visitada, vai ser lavada, vai ser arrancado sentimentos e emoções cujos quais nenhum aconselhamento pastoral talvez tenha o poder de alcançar. Verdade. E nós vemos que quando fala em ministros de louvor, nós sempre assimilamos com aqueles que estão na frente, que é os que estão cantando, né? E na verdade não é bem isso. Nós que estamos tocando, que estamos lá no fundo, lá fazendo a parte estrutural do louvor, que é a estrutura, a parte do louvor mesmo, da parte musical, nós também somos ministros, né, pastor? Nós também fazemos parte dessa ministração linda, maravilhosa. Adoradores, né? Adoradores. Verdadeiros adoradores. Que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Não falsamente, né? Porque tem gente que se prepara para estar lá. Saiu do perímetro da igreja, o compromisso dele agora é com outras coisas. Diferente da vida de um pastor, que ele sai do portão da igreja para fora, ele continua na sua responsabilidade pastoral ainda muito maior lá fora, porque ele tem que prestar conta diante de Deus e dos homens da sua postura de vida. Esses novos ministros de louvor hoje têm sobre si também essa mesma responsabilidade. Eu louvo a Deus por isso, porque eu tenho visto cada dia mais as pessoas, né, assumindo esta responsabilidade para si. E isso faz toda a diferença. A igreja cresce, Deus encontra espaço para operar no meio do povo de Deus, para trabalhar, porque é um trabalho em conjunto. Não adianta o pastor estar em consagração, jejum, adoração, em uma vida separada com Deus, se quem está do lado dele, no conjunto da obra, também não está na mesma visão, também não está falando a mesma língua. Agora, quando todo o grupo, desde o pastor até o cooperador, até o mais simples irmão da igreja, né, que é um auxiliador anônimo lá, que quase ninguém conhece, ele está na mesma visão, no mesmo pensamento,
vivendo para o Senhor, Deus encontra a liberdade de operar em todas as áreas na casa de Deus. A ponto de quem entra dentro da casa de Deus não resiste. Né? Nós temos exemplo na Central dos prédios vizinhos. Tem 3 prédios vizinhos que tem que aguentar o louvor da Assembleia de Deus Central. Que é? Né? Que eu louvo forte a Deus por isso, que ao longo de anos, quase todos os nossos vizinhos que não são crentes já estão frequentando a igreja. Verdade. Né? Estão frequentando a igreja. A nossa vizinha do prédio se tornaram lá, até músico, né? Tem um deles que está tem tocando um lá bateria. que já está tocando já bateria. Tá tocando. Tem um outro que chegou agora também, está ajudando lá no pandeiro, né? E que foram movidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Através do louvor. Através do louvor. O vizinho meu um dia me chamou e falou: pastor, eu ainda não tive coragem de entrar nessa igreja. Eu falei: por quê? Porque eu sei que a hora que eu entrar não vou sair mais. Eu falei: então vamos hoje. Então vamos Ele agora. deu risada. É isso que está tocando bateria. Ah, Ele falou: eu ouço, eu choro lá em casa e eu quero vir, mas eu ainda estou numa luta comigo, até que ele não resistiu. foi e agora está lá com a gente. Hoje ele está tocando. firme lá conosco, já tratou comigo, né, a respeito da filiação dele como membro da casa de Deus. Isso é uma bênção, isso é o poder não da música cantada simplesmente, Mas do louvor mas do verdadeiro. significado, né, pleno do que significa louvar a Deus. Né? Louvar a Deus não é cantar afinadinho. Louvar a Deus é você se dedicar. Né? Hoje eu vou na igreja, hoje é dia de culto, e quando nós chegamos lá para louvar e adorar a Deus, o resultado do que acontece ali, ele começa domingo, cheguei domingo, o resultado que vai acontecer no domingo, ele começou hoje, na segunda-feira. A minha vida, o meu comportamento, a maneira como eu converso com você, como eu te respeito, a maneira como eu lido com as pessoas e os meus semelhantes, como eu respeito, né, a vontade de Deus na minha vida, os mandamentos da palavra de Deus. Como músico, quando eu chego na igreja no domingo, aí o Espírito Santo tem toda a liberdade de me visitar e receber o meu louvor e adoração. E transmitir para a igreja. E transmitir para a igreja e obter resultado, né? Que é alcançar a alma daquele que está, né, ainda indeciso se deve ou não servir a Deus. Amém. E é isso aí, pessoal. Nós vamos para um breve intervalo. Não sai daí, fique ligadinho conosco. Nós estaremos encerrando com o pastor com a gaita. Vou pegar aqui uma gaitinha ré. Ele estará nos dando uma palhinha desse som lindo, maravilhoso que é a da gaita. A gaita não está enferrujada, tá? Ela é novinha, mas eu que estou enferrujado. Faz tempo que eu não toco. Estou ensaiando agora na Santa Ceia, sábado, já combinei com o André. Nós vamos tocar. Vou tocar. Acompanhe.
Maravilhoso. De novo. De novo. Lindo, lindo, lindo. O som da gaita é um som maravilhoso, lindo. É um dos instrumentos que eu ainda quero aprender a tocar também. Entre outros que eu tenho muita curiosidade, né, pastor? Pastor, vamos falar agora a diferença de louvor e adoração. Fala pra gente. Que nós sabemos que louvor nós podemos louvar com instrumentos, com nossas vozes, com palmas também, né? E adoração já é uma entrega, inclinação, uma reverência a Deus, né? Fala pra gente. Olha, cantar, louvar e adorar, né? A gente pode dividir em 3 até. Cantar, qualquer um pode, né, cantar. Louvar, aí já entra dentro de uma área específica, onde ele vai estar, né, prestando louvor a alguém, e esse alguém, no nosso caso, a Deus, ao qual ele vai ali tecer as suas homenagens, né, a sua palavra em louvor a alguém, e a adoração, ela já está voltada, né, naquele quesito que falávamos no bloco anterior, em que o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade, ou seja, de uma forma completa, né, de uma forma assim, não sazonal. Alguns vão na igreja para adorar. Eu acordo adorando a Deus. Verdade. Eu levanto, eu vou para o chuveiro, a água bate na cabeça, glória a Deus. Meu corpo está ali sendo banhado pela água. Ele poderia estar sendo começado a preparar para ser enterrado. Verdade. Eu glorifico a Deus pelo dia. Eu sento à mesa, eu olho o café da manhã, café, pãozinho, margarina, glória a Deus. Porque tem café, leite, pãozinho, margarina na mesa. Eu adoro a Deus porque Ele tem me dado tudo que eu preciso. Eu saio para trabalhar, calço o calçado, puxa vida, glória a Deus. Ou seja, uma constante gratidão a Deus por tudo que Ele tem dado. Em todo momento. Em né? todo instante. A adoração, ela está voltada a isso. Então, quando eu sou um verdadeiro adorador, que eu chego na igreja para louvar, há um casamento perfeito. E tudo aquilo que você faz ali diante de Deus, você sente que por Ele é recebido. Conforme o louvor que fizemos lá há uns dias atrás, né? Porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo que eu e você temos, o dom, a graça, a misericórdia, a unção, né? As habilidades, as funções físicas que nós desenvolvemos, a capacidade de raciocinar, pensar, né? De enxergar, de respirar, de poder falar, de gesticular, de repetir maravilhoso 300 vezes. Tudo isso foi Deus que te deu. Foi Deus que me deu. Se eu não conseguir entender isso, eu não consigo adorar a Ele. Porque tudo que eu tenho vem dEle. E qual o propósito que a Bíblia me ensina? É para Ele. A honra e glória é para Ele. Tem dia que eu faço coisas lá e Deus me usa de forma extraordinária. As pessoas, pastor, hoje o senhor estava demais. Eu falei, eu estava mesmo, estava um 0 à esquerda. Como, pastor? Como Deus te usou? Eu falei, Deus estava demais hoje. Ele que estava. Ele estava demais. Ele só me usou. Por quê? Porque eu dei espaço para Ele me usar. Como assim o louvor e a adoração na igreja, nessa somatória e nesse casamento perfeito, acontece a mesma coisa. Como eu disse, tem dia que eu vejo você fazendo, né, o Silvio ou o André fazendo solo lá de olho fechado, olhando para cima, o dedo correndo assim. E você vê que não é apenas treino e habilidade de se tocar bem. Você vê que é unção de Deus, o Espírito de Deus usando ele ali. Como eu vejo às vezes o pastor Jailson, né, ele para de cantar e ele começa a adorar a Deus e você vê ali Deus recebendo tudo aquilo, porque tudo foi Ele que deu. E tudo volta para Ele. Aí eu vejo o louvor e a adoração, quando dedicados juntos, né, há uma manifestação do poder de Deus extraordinária dentro da igreja, né, a começar nas nossas vidas. E as nossas vidas servindo de instrumento para as outras vidas. Aí acontece algo extraordinário. Ali Jesus pode curar,
Pessoas saem daqui. Tem gente que vem na igreja com a intenção de, hoje é o último dia, vou sair daqui, eu vou tirar na minha vida. Verdade. Já teve testemunhos assim na casa de Deus, e depois a pessoa me procurar e falou, pastor, hoje era que eu entrei, eu fui impactado, esse louvor me agarrou e Deus falou tanto comigo, e eu disse, ninguém me ama. Um dia um jovem disse, hoje é o último dia que eu piso aqui porque ninguém me ama. E tem mais, o pastor Marcelo sai, abraça todo mundo. E se ele me abraçar, é por consequência, porque ele abraça todo mundo. Jesus, se tu me ama hoje, o pastor não vai abraçar ninguém, ele vai subir aqui na galeria. E eu vou estar escondido, ele não vai me ver. E ele vai vir aqui só para me abraçar. Naquele dia eu não abracei ninguém. Só a pessoa. O louvor, Deus descendo, aquela unção, aquela glória na hora do louvor e ali, aquela adoração gostosa. O Senhor falou comigo, sobe agora na galeria. Eu subi na galeria e eu olhei para esse rapaz e falei, eu vim aqui para te dar um abraço. Ele despencou a chorar. Aí um mês depois que ele me procurou para contar, pastor, naquele dia eu fiz um propósito com Deus. Hoje o pastor vai me abraçar. Se o Senhor me ama, ele só vai abraçar, ele não vai abraçar mais ninguém. Pastor, o senhor subiu, me deu um abraço, desceu, e eu fiquei prestando atenção, se o senhor ia demorar para voltar no púlpito. Mas o senhor desceu, foi direto para o púlpito. E naquele dia eu não abracei ninguém. Só ele. Só ele. Abracei as pessoas quando terminou o culto que vieram me cumprimentar. Né? Ou seja, no louvor e adoração, Deus nos usa desta forma. Né? Deus usa a minha, a sua vida, de forma extraordinária, ali naquele momento. Por quê? Porque é tudo voltado para adorar o nome dele. A Deus. Né? Tudo a Deus. Nada daquilo ali, eu nem em pensamento eu tenho como um mérito por ter feito aquilo, né? A minha pessoa, de forma alguma. Por mais sofrimento que eu passe, por mais, né, eu vejo que, né, eu me sinto assim sempre o burrinho de Jerusalém. Né? Ele não pode se achar, né? Ele tem que entender. Ele serve apenas para dar honra. Ele só carregou Jesus sobre os seus lombos, né? E é o que eu sempre digo, inclusive nós vamos falar isso sábado na reunião de obreiros, em que nós somos observados, às vezes aplaudidos e aclamados, né? Não só o pastor, como cada ministro de louvor, cada instrumentista da casa de Deus, cada, né, tangedor dos arautos dos celestiais, cada um deles são observados, admirados. Né? Puxa vida, canta demais, pastor Gelson canta demais, Tamir estava demais louvando hoje. Na verdade, nós somos só os burrinhos de Jerusalém. Né? Nós só somos observados desta maneira, porque é Jesus que está dentro de nós. Né? Importa que Jesus seja visto na minha vida e na sua vida. Né? Como diz aquele louvor da harpa cristã, eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. E esse afã das pessoas às vezes olhar, se a gente não tomar cuidado, a gente se acha porque, puxa vida, mas não somos nós. É Cristo em nós que promove todo este acontecimento. Verdade. Então eu vejo isso como resultado da adoração, de um verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, essa adoração ela vem lá de dentro e ela flui para fora. Né? O meu pensar está ligado em Cristo, o meu agir está ligado em Cristo. E tudo que eu faço é para a honra e glória do nome dele. Né? Nada é para mim ser observado. Mas eu prefiro ser aquele que faz tudo dos bastidores. Eu nunca gostei de estar em evidência. Sempre fui muito tímido, acanhado. Tem gente que fala, nossa, eu é super desembaraçado. Não, na verdade eu sou hiper tímido. Né? Hoje é Cristo que está aqui, que tirou a minha tremedeira. Mas eu fiquei apavorado. Falei, Jesus, hoje é o dia de eu ir lá aparecer para um monte de gente me ver. Né? Eu sou tímido, mas é Jesus que trabalha na minha vida, que me usa conforme a vontade dele. A minha oração sempre é, Espírito de Deus, me guie para fazer conforme a tua vontade. Se eu quiser me aventurar a fazer algo de mim mesmo, o Senhor tem toda a liberdade de me barrar no mesmo momento.
Amém, pastor. Nós queremos te agradecer pela sua presença. Para mim foi uma honra ter o meu pastor aqui nessa tarde maravilhosa, nesse bate-papo, falando desse assunto lindo, que nós possamos aprender cada dia mais, ser verdadeiros adoradores, a buscar sempre estar no centro da vontade de Deus, porque o que nós fazemos em nossas vidas, no nosso dia a dia, com certeza vai estar refletindo em tudo que fizermos, principalmente os músicos, né, pastor? Nós que estamos tanto em evidência, tem muitos que espelham na gente. Então vamos estar sempre buscando fazer a vontade de Deus. E você que está em casa aí, esteja sempre ligados com a gente e acompanhando nossos programas. Até o próximo.